eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista ou a visão, e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amado Deus, a sua palavra foi lida. O importante é que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Toma a sua palavra essa que jamais voltará vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Pai, decalavassuri bicante o revastai. Alcança, meu Pai amado, a cada coração segundo os propósitos do Senhor com esta palavra, e alimenta a nossa alma neste culto missionário. Fala conosco para a glória do teu nome. A igreja diz: amém. Podeis assentar, desocupando as suas mãos, aplauda os céus bem forte. O texto que lemos é um texto muito conhecido. Falar de Saulo é falar de alguém que está dentro do sistema religioso. Ele é um judaizante, praticante. E para Saulo de Tarso era normal perseguir todos aqueles que estavam no caminho. Porque no entendimento de Saulo, aqueles que estavam no caminho de Cristo, em Cristo, era uma seita. E por ele entender que aqueles que estavam no caminho, tanto homens como mulheres, e o seu entendimento deturbado, Saulo então agora vai perseguir homens e mulheres que professam a fé em Cristo Jesus. Todo homem, toda mulher que dizia: eu sirvo a Jesus, eu sigo a Ele, eu caminho com Ele, eu entreguei a minha vida a Ele, era alvo de Saulo. Pense comigo, se isso acontecesse nos nossos dias, é a mesma coisa de alguém saber que você é um cristão e começar a te perseguir até chegar à sua morte, até ter o êxito em te matar, pela decisão que você tomou, pela decisão mais importante da sua vida,
A decisão mais importante da nossa vida não é quando nos casamos, não é quando temos os nossos filhos, não é quando galgamos no setor profissional uma posição maior, não. A melhor coisa que acontece na nossa vida é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Só que Saulo não tem esse entendimento, e ele é um perseguidor, ele é um matador de crentes. Aonde dizia que tinha um crente, Saulo estava presente para açoitar, para bater, para matar. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o Brasil sofreu dessas perseguições. Eu me lembro recentemente do nosso querido saudoso presbítero Luiz Barrionuevo, que dizia que muitas vezes estava no trabalho de libertação dentro da igreja, e as pessoas perseguiam ao ponto que algumas vezes ele foi parar na cadeia, porque anunciava Jesus, e as pessoas, sem o entendimento na sua totalidade, achavam que estavam fazendo ali exorcismo. Perceba que aqueles que o entendimento não foi aberto, eles têm a facilidade de perseguir aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez você, quando entregou a sua vida a Jesus, sofreu uma grande perseguição, e talvez de dentro da sua própria casa. Foi o que aconteceu com os cristãos no tempo de Saulo. Saulo agora está à procura daqueles que estão no caminho. Perceba que o caminho está em letra maiúscula, porque o caminho é o caminho do Evangelho, é o caminho das boas novas, é o caminho da transformação, é o caminho que vai nortear e mudar a direção de vidas que estão caminhando com os passos largos para o inferno. Mas quando o Evangelho da salvação chega na vida de alguém, o diabo cai por terra, cadeias são quebradas, e a salvação e as boas novas chegam naquela vida. Então começa a ter transformação, começa a ter mudança de vida, mudança de rota, e aqueles que não entendem começam a perseguir. E aqui nós conseguimos compreender que no processo da nossa conversão, foi um dos primeiros processos que nós passamos, de perseguição, de alguém que tentou tirar da sua mente, do seu coração, da sua alma, a convicção que Jesus existe, a convicção que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto que Ele pegou o seu bem mais precioso, o seu único filho, e deu para morrer por mim e por você. E esse Saulo está perseguindo. Agora a Bíblia diz que ele tem cartas do sumo sacerdote, e ele está indo em direção a Damasco. E o objetivo de Saulo é prender mais crente, açoitar mais crente, matar se possível. Mas quando ele está indo a caminho, a Bíblia diz que Jesus vai ter um encontro com Saulo. O próprio Jesus vai visitar Saulo, montado naquele cavalo. A Bíblia diz, no versículo 3, seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Não viu mais nada, caiu do cavalo. Quando ele abre os olhos, não está mais vendo, está cego. E agora ele só consegue ouvir uma voz, e a voz é: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez você está nesse culto missionário, e antes de se converter, você perseguiu crentes. Quanta gente, quando alguém se converteu, por ser amigo, por ser um familiar, perseguia, tirava chacota. Mas
aqui em Atos 9, a verdade é que o prazer de Saulo, sem entendimento, era destruir as boas novas. Agora pensa comigo, se no tempo de Saulo, mesmo sendo um religioso, um judaizante, praticante das leis, da Torá, dos 613 mandamentos, o entendimento dele não havia sido aberto. É a mesma coisa quando você vai a Israel. Existem judeus que até hoje estão esperando a vinda do Messias. Existem judeus que até hoje não acreditam que Jesus veio, morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Para muita gente, Jesus é apenas uma história. Para muita gente, Jesus nunca pisou nesta terra. E o que me chama a atenção é que Jesus vai ter um encontro com Saulo. E aqui algumas verdades vão se revelar. Existem pessoas que não são os homens que vão evangelizar. É o próprio Cristo que descerá para quebrar cadeias e grilhões. Perceba que o maior missionário da Bíblia é que vai evangelizar Saulo. E depois de evangelizado Saulo será o segundo maior missionário na Bíblia, que vai implantar igrejas, que vai assistir vidas e anunciar as boas novas. Então existem pessoas que você vai falar de Jesus para ele a vida inteira, e ele não vai te ouvir. A palavra não vai criar raiz e não vai nascer no coração daquela pessoa. Mas um belo dia, Jesus pode marcar um encontro com ele e com ela. Lá vai a séria. Antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, muitos de nós tínhamos sinais da existência de Jesus. Muitos de nós tínhamos sinais que ele existia, que ele era real. Mas nós, envolvidos no mundo de perdição, não tínhamos o entendimento necessário, não tínhamos a compreensão, e muitos dos nossos pais também não tinham esse entendimento. E por não ter esse entendimento, nós sabíamos que Cristo existia, mas muitos de nós precisávamos de uma experiência particular com Ele. Saulo teve. Quando ele cai do cavalo, ele vê, antes de cair, aquele brilho de luz, e ele cai. Quando ele cai, o próprio Cristo se apresenta a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo vai perguntar: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perceba que Saulo não vai ser evangelizado por homens, mas vai ter homens que o próprio Cristo vai levantar para trabalhar, para amar, cuidar e ensinar Saulo depois da conversão. E a conversão de Saulo é genuína. Ele tem um encontro com Jesus e muda. Não demorou 10 anos, não demorou 9 anos, não. A conversão de Saulo é genuína. A conversão de Saulo é tão profunda que ele vai escrever em uma das suas cartas: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. É esse homem que perseguia e que agora foi evangelizado pelo próprio Jesus, e que o próprio Jesus vai investir nele para que ele seja um grande ganhador de almas. A Bíblia diz que ganhar almas, quem ganha almas sábio é.
Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Talvez na sociedade quem olhava para Saulo dizia: deixa esse homem quieto lá. Esse homem traz muitos males aonde ele passa. Deixa Saulo lá. Só que Cristo tinha um propósito com Saulo. E o que me chama a atenção é que os seus companheiros de viagem que estavam com Saulo, emudecidos, eles ouvem a voz. Eles ouviram a voz de Jesus, só que eles não viram. Eles não tinham o entendimento que Saulo tinha, porque quando Jesus se revela a Saulo, Saulo se rende. Saulo agora está rendido a Cristo. E o que me chama a atenção é que no caminho muitas pessoas caminharam conosco antes de nós entregarmos a vida para Jesus, mas só nós tivemos um encontro. Só nós fomos visitados por Cristo ou por meio de Cristo, através de alguém que anunciou a nós o Evangelho. Talvez a pessoa que te anunciou o Evangelho não está mais viva. Talvez a pessoa que te anunciou as boas novas está afastada. Talvez a pessoa que te anunciou as boas novas não está mais de pé, mas as boas novas chegou a você. É Cristo dizendo assim: o que importa é que o Evangelho seja pregado. O Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Os sinais da vinda de Jesus são pregações diárias para aqueles que ainda não acreditam na volta de Cristo Jesus. Nós vimos esses dias o que aconteceu no Havaí. Terrível. Sinais, pregações. São pregações anunciando a salvação. São pregações que, se alguém tiver entendimento, consegue entender verdadeiramente o que os crentes pregam, o que os cristãos estão pregando há mais de 2000 anos. É verdade. Vai chegar um momento em que, quando tocar a trombeta, a 7ª trombeta, e as pessoas que não abriram o coração para a palavra de Deus, para a salvação de Cristo Jesus, vão lembrar de mim, vão lembrar de você, vai lembrar da sua insistência com eles, dizendo: Jesus tem uma obra na tua vida, abra mão das tradições, abra mão, rebante o rebasnai, daquilo que te prende, abra mão. Mas muitos só vão lembrar disso quando os sinais da volta do Messias estiverem claros. Tem gente que você vai falar com ele e ele vai ser mal educado com você. Tem gente que você vai anunciar as boas novas. Pensa no grupo que está evangelizando, fazendo missões, contente quando chegam perto de Saulo. Saulo diz: eu vou matar vocês, porque aquilo que vocês anunciam não me faz bem. Se nós trazemos para os nossos dias, o diabo sabe do valor de uma alma. O diabo sabe. E é por isso que ele investe para tirar a vida, ou fazer alguém tirar a sua própria vida sem ter a salvação. Quantas pessoas não têm a oportunidade de abrir o coração por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração, por causa de várias e várias situações da vida? Só que Saulo foi alcançado, e quando Saulo é alcançado,
o Senhor visita Ananias e diz: Ananias, você vai na casa de Judas, e lá tem um Saulo de Tarso, apelidado de Tarso. Você vai orar por ele. É Deus dizendo mais ou menos assim: eu evangelizei Saulo, agora Saulo precisa ser cuidado por você. É você que vai pegar na mão daquele no qual ninguém acredita. É você que vai andar com ele, Ananias. É você que vai estar com ele, Ananias. Porque quando nós nos convertemos, foi assim com nós. Será que se converteu mesmo? Será que é crente mesmo? E alguém teve que fazer o papel de Ananias. Alguém dizia: isso é fanatismo, daqui a pouco passa. Isso é fanatismo, agora é só Bíblia, louvor, igreja, isso logo, logo vai passar. Quantos anos já se passaram e não passou na sua vida? E toda vez que você tenta mudar a rota, começa a dar tudo errado. Por quê? Porque os céus te predestinou para a salvação. Os céus te escolheu para que a salvação chegasse em você. Agora, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Eu ouvi tudo que o Senhor disse, mas eu tenho ouvido muitos males desse moço. Esse moço prende crente, maltrata crente, bate crente. Senhor, se fosse só homem, tá bom, ele bate mulher e mata mulher também. Todo mundo que está no caminho, Saulo intenta o mal contra a vida deles. E o Senhor diz: Ananias, eu sei de tudo isso. Eu sei quem é Saulo. Só que eu preciso que você entre naquela casa. É Deus dizendo para mim e para você: tem coisa que o céu vai criar situações e o evangelho vai ser pregado, mas a gente vai ter que fazer como Ananias, sair da nossa comodidade e abraçar aquele que precisa, para que ele tenha força e coragem de firmar os pés na presença de Jesus. Pensa se Jesus visita Saulo e ninguém assiste Saulo. Você acha que Saulo permaneceria de pé? Não, irmãos. Porque Ananias foi levantado para entrar na casa, orar, para que as escamas caíssem, a visão fosse aberta e ele começasse a caminhar e descesse as águas do batismo. Muitas vezes você não vai ser o anunciador das boas novas, mas você vai ser aquele que vai ser um instrumento para pegar na mão dos Saulos da vida e ajudar eles a chegarem aqui dentro. Tem Saulos aí fora que querem entrar aqui dentro, mas quando olha, fala: vão me julgar, vão me discriminar, vão me apontar, vão dizer agora, aprontou de tudo, e agora diz que é crente, agora está caçando igreja. Só que nesse processo tem o Ananias, espiritualmente pronto, maduro e preparado para entrar na casa de Judas e orar pela vida de Saulo. Você vai ver poucas vezes a Bíblia citando Ananias. E uma delas é quando ele vai visitar Saulo. A importância de Ananias visitando Saulo. A importância de Ananias dando o norte, dando a direção dos primeiros passos de Saulo para o cristianismo, saindo do judaísmo e entrando no cristianismo.
Alguém teve que estar lá. Talvez você entra em parafuso, em conflito e diz assim: mas eu não sei pregar. Eu até queria fazer missões, mas eu não sei discorrer bem o texto bíblico. Eu não gravo na mente os textos da Bíblia. Aí Deus está dizendo: você pode não saber discorrer, você pode não saber pregar, mas eu posso te preparar para dar as mãos aos Saulos que vão se converter e vão precisar do seu cuidado, da sua oração, da sua proteção. Porque Ananias vai orar, as escamas vão cair e ele vai direcionar Saulo. Aqui, Saulo, é por aqui, ó. Ô Saulo, é por aqui. Ao ponto que a Bíblia é tremenda. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. Olha o versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. A Bíblia diz que todo o processo de conversão de Saulo é muito rápido. Porque quando Jesus entra na vida de uma criatura e ele abre o coração para mudança de vida, metanoia, transformação na mente. Quando a pessoa abre um coração de verdade e diz: Senhor, me muda, me transforma e me faz um agente das boas novas. O Senhor não quer apenas ter você reunido nos cultos, o Senhor quer te fazer um agente de boas novas. O Senhor quer que você seja um Ananias, que você ore pelos Saulos que não têm entendimento, pelos Saulos que estão aprisionados agora dentro de um presídio, dentro de uma penitenciária, alguém que está dentro de um terreiro de umbanda, dentro de uma mesa branca, trabalhando sem entendimento, achando que o que se manifesta ali é Deus. E Deus está dizendo: seja um Ananias. Você pode conduzir pessoas, ou uma pessoa que pode mudar bairros, cidades, nações. Ananias, Saulo é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi Saulo. Eu escolhi Saulo, porque para mim ele é um instrumento. Para quê? Para levar o meu nome a reis e aos gentios. Saulo vai receber a salvação. Saulo vai se converter. Saulo vai descer as águas do batismo. Saulo vai se tornar um pregador que vai pregar ao povo gentil. Nós que não tínhamos direito da salvação, mas o Filho de Deus veio para a cruz do meio, para que eu e você tivesse o direito de salvação. Esse Saulo vai pregar aos reis, vai pregar aos gentios. Esse Saulo vai padecer por causa do nome de Jesus. E você não vai ver Saulo reclamando de nada. Naufrágio, maltrato, privação. Saulo vai tratar disso, dizendo que tudo coopera para o bem daqueles no qual o Senhor ama. É Deus dizendo para alguém aqui: tudo que acontece na tua vida coopera para que o meu propósito de salvação
chegue a você e por meio de você chegue a outras pessoas. E muitas vezes a gente recebe Jesus e quer Ele só para a gente. A gente não quer falar das boas novas, que mudou o nosso caráter, que mudou a nossa forma de viver, que deu a nós disciplina. Muitas vezes a gente guarda isso para a gente e fala, eu tenho Jesus, está ótimo. Só que a Bíblia diz, ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Foi dado a nós uma missão de anunciar. Não foi dada a nós uma missão de converter pessoas, de mudar pessoas, não. Foi dada a nós uma missão de pregar o Evangelho. É o Evangelho que tem poder transformador de mudar a vida de alguém. O meu papel, o seu papel é apenas anunciar o Evangelho. Tem gente que vai crer, tem gente que não vai crer. Tem gente que vai se render, mas não vai ter firmeza. Mas tem gente que vai se converter e ao ponto que as pessoas na localidade vão se assustar e dizer, essa pessoa se converteu, esse aqui não. Era impossível esta pessoa se converter. E Jesus usa todos os meios. Esse Saulo agora está por um tempo em Damasco, sendo assistido por Ananias. E Ananias está direcionando os passos de Saulo. Deus está dizendo para mim e para você, quantos Saulos precisam das nossas direções. Quanta gente precisa de um abraço seu, uma palavra sua. Isso não quer dizer que você tem que pegar o problema de todo mundo e levar para a sua casa. Não. São situações de pessoas que não conhecem a Jesus. E que Deus vai te colocar naquela hora, naquele momento, e você vai ser canal para anunciar o que Jesus fez em você. E aquelas pessoas vão olhar e vão dizer, se Jesus fez em você, Ele pode fazer em mim. Se Ele fez na sua casa, Ele pode fazer na minha casa. Se Ele transformou você, Ele pode transformar a minha vida. Esse Salmo, capítulo 13 de Atos, vai dizer que a igreja está orando para enviar missionários. E o Espírito do Senhor visita a igreja, a liderança da igreja. E o Espírito Santo diz, separa Barnabé e Saulo. Barnabé, o significado de Barnabé é consolação. Deus vai levantar alguém que vai consolar Saulo. Porque Saulo não era bem visto e nem muito querido entre os próprios apóstolos. Mas Deus vai preparar Barnabé. Primeiro Deus prepara Ananias, gente que vai nos conduzir para o Evangelho. Depois Deus prepara gente que vai ser canal para trabalhar em nós e fazer de nós instrumento das boas novas. Então vai ter um tempo em que você vai passar pelas mãos dos Ananias, vai ter um tempo que você vai passar pelas mãos dos Barnabés, e vai ter um tempo que depois de todo esse processo, você terá de Deus para dar às pessoas. Você terá de Deus para dar às almas que precisam de Jesus. Que nessa noite nós possamos compreender que existem Saulos, pessoas que a sociedade diz assim, ó, isso aí, o bom era se morresse, o bom era se matasse. Só que o céu não olha assim. O céu olha com amor, com
compaixão e com misericórdia e com propósito de salvação. O céu quer resgatar pessoas que a sociedade não acredita mais. É por isso que todas as vezes que você deparar-se com alguém desacreditado, Deus vai usar você para introduzir as boas novas de salvação, para que ele tenha a oportunidade que nós temos e tivemos na nossa conversão. Não deixe de falar de Jesus. Não deixe de falar do que ele fez na tua vida, na sua casa, na sua família. Talvez você, como foi aqui dito, você não tenha habilidade de manuseio bíblico, mas o seu testemunho de transformação pode tocar o coração de outras pessoas, ao ponto dessas pessoas quererem conhecer Jesus, se apaixonar por ele, derramacante o Revasnai, e ter uma vida voltada para a glória de Deus. Aplauda os céus bem forte. E nessa noite nós saímos daqui querendo adotar alguém nas nossas orações. Alguém que está preso no álcool, alguém que está preso nas drogas, alguém que está preso em vários submundos e que depende das nossas orações. Pessoas que muitas vezes querem chegar aqui, mas as circunstâncias e os levantes do próprio inimigo, sabendo do propósito que Deus tem na vida dela, impede dela chegar aqui. Mas eu